a história é muito linda. Às vezes falha a memória, lembrar-se de tudo, mas a nossa história é muito bonita. Um grupo de pioneiros que acreditou que o Senhor proveria, como a palavra diz, Deus proverá. E tudo o Senhor proveu. Estou aqui para recordar os bons tempos, quando nossa igreja começou, quando a nossa história começou em Coronel Antonino. A nossa igreja EBCA faz parte da minha vida. Há mais de 30 anos. A EBCA é uma igreja que é filha da igreja de Vila Célia. Irmãos de lá, nos idos de 1990, 94, 90, ou 96, não me recordo muito bem. Um grupo de irmãos vinham até Coronel Antonino e faziam um trabalho missionário, um terreno, na época era um terreno baldio, que foi adquirido pela igreja, embaixo de uma goiabeira. Essa é a história primeira que me vem à memória. Um grupo de jovens, onde estava o irmão Marcos do Ailíbia, sua irmã Lúcia e outros irmãos, que não quero ser injusta de me lembrar de alguém, mas eram da Vila Célia, vinham até esse local e faziam um trabalho com as crianças do bairro. E aí os irmãos resolveram adquirir esse terreno, não sei de que forma foi adquirido pela convenção, e pensaram em construir uma pequena capela, e foi feita em regime de mutirão. Era muito pequena, nos dias especiais de culto, as pessoas ocorriam a esse lugar e não havia espaço dentro da igreja. Nós temos algumas fotos e recordações dessa época que, desculpem a emoção, que se reuniam aqui e faziam o trabalho. E havia um pastor que vinha prestar culto a Deus todos os domingos, ou um domingo sim, um domingo não, de acordo com a possibilidade da igreja de Vila Célia. Então, estava sempre cheio e tinha necessidade de que tivesse um pastor que todo o tempo estivesse ali. Então, a igreja-mãe começou a se preocupar um pouco mais, e os irmãos que já queriam participar aqui da igreja, eles ajudaram, e assim essa igrejinha foi construída, começou o trabalho, e todos os domingos já havia culto. Eu morava na região e sempre passava na frente dessa pequena capela, achava interessante porque era tão pequenininha, no meio de um terreno imenso, mas não tinha curiosidade de entrar. Um certo dia, eu e meu filho, que tinha se tornado tetraplégico num acidente, tinha muita dificuldade com a cadeira de rodas, nós estávamos buscando uma igreja para congregar. A gente era recém-convertido, e mais próximo de onde morávamos, que a gente morava aí em Coronel Antonino, próximo desse lugar, e passamos na frente dessa igreja, era no anoitecer, e eu me lembro que alguém estava tocando um violão desafinado e cantando louvores. Aí meu filho falou: mãe, vamos entrar nesta igreja. Meu filho Albinho, que na época a gente passava por ali sempre. E aí nós entramos, fomos acolhidos por uma irmã, Alice, que hoje já não está mais aqui, e também o Joãozinho, o filho da irmã Maria Nessi, que foi muito assídua na nossa igreja na mesma época. Então nós começamos a estar aí nessa igreja com muita frequência, ajudando também ali no louvor. Meu filho, que era músico, já começou a se interessar, e juntos começamos a trabalhar ali, sem pretensão, mas a gente se tomou de amores por esse lugar, que foi a nossa igreja por muitos anos. Então nós começamos a participar, a igreja pensava em
organizar esse local como uma igreja mesmo, porque era só uma pequena capela e também precisava caminhar com as próprias pernas. Tem uma curiosidade que eu sempre me lembro e gostaria de contar, que nesse lugar a gente tinha muito cuidado com as coisas de Deus e temor a Deus. Desde o princípio, aqueles que verdadeiramente participavam, contribuíam, e nós nos sustentávamos já. A gente até tinha pretensão de dar o sustento para um pastor com um grupo tão pequeno. Éramos, na época, para você ter uma ideia, quando a igreja foi organizada, nós éramos 34 membros apenas. E às vezes tinha que contar algumas crianças, mas era um grupo fiel, que estava ali firme, e com esse cuidado a gente se animou, e a igreja de Vila Célia teve muito amor pelo local, e assim nós começamos a história de Coronel Antonino. E havia ali irmãos que hoje já não estão mais aqui, mas que sempre estiveram firmes. Nessa época chegou a irmã Luciana, a irmã Hilda. Nós estamos aqui para lembrar um pouquinho do templo, da fundação da nossa igreja aqui, né? É um tempo muito bom, que a gente se conhecia poucos membros, acho que tinha uns 8, 10 pessoas só que frequentavam os cultos. Tinha muitos membros, mas não aparecia os membros. Só quem era mesmo morava aqui, né? Então, muitos moravam na fazenda, no sítio. O pastor foi esse aqui era a igreja antiga era da congregação da Vila Célia. Os pastor daqueles tempos, eu não cheguei a conhecer direito, porque a gente ia só para participar da ceia, ia participar da ceia, voltava, então os cultos nossos era aqui. A participação da Santa Ceia era lá. Então a gente ia a pé, aquele grupinho, não tinha ônibus naqueles tempos, né? Era muito assim, matagal no caminho. Hoje, graças a Deus, está tudo cheio de casa, de prédio, né? Mas foi muito bom. Aí nós ficamos aqui sem pastor. E o primeiro pastor convidado para ser o nosso pastor, pastor Rony Saulo, Rony Saulo Lima de Oliveira. Ele foi o pioneiro aqui conosco. Era o ano de 1996. Eu, um jovem seminarista de 22 anos, no último ano do seminário. Como todos os outros, que se sentiam vocacionados para o pastorado, experimentava um pouco de ansiedade, aquela expectativa para onde Deus direcionaria a minha vida e da minha futura esposa. Eu e a Adilene estávamos noivos. Surgiram algumas possibilidades, até que, por fim, houve uma sondagem da Coronel Antonino, que acabava de completar o seu primeiro ano de organização. Naquela época, a igreja tinha poucas condições financeiras e humilde estrutura física, mas com fé me convidou para ser o seu pastor e me fez uma proposta de sustento, com a perspectiva de revisão quando melhorassem as condições. Em 4 de janeiro de 1997, tomei posse como pastor titular da Igreja Batista em Coronel Antonino, onde fiquei até março de 2008, pouco mais de 11 anos. Ele ficou conosco por um tempo muito precioso, fazendo o trabalho com bastante dificuldade por falta de recursos, e chegou um tempo que ele sentiu que teria que ir embora, foi convidado para uma outra igreja e aí precisava ir, nós nos reunimos, levamos ele até a Aparecida do Taboado, entregamos a igreja que o convidou, mas ficamos sem pastor. E foi um tempo de muito sofrimento, joelho dobrado, todo o grupo, o pequeno grupo que mantinha a igreja em movimento, oramos muito, choramos muito aqui nesse local. E dessa época eu me lembro dos irmãos que estavam presentes, sempre foi o pastor Humberto, que na época era um jovenzinho recém-casado com Janaína. Ele era o nosso tesoureiro e Janaína a secretária, que eu creio que até hoje é a secretária da igreja. Fui chamada para ser secretária da igreja também. Nunca esqueço do dia que a irmã Eunice me chamou para
me ensinar a fazer a ata. E ela fez um cafezinho da tarde. E sem saber, irmãos, sem saber até hoje. Estou aprendendo, não sei. Faço por amor mesmo. O meu trabalho na igreja. Então é gratidão a Deus. E as irmãs que estiveram aqui com a gente, agora estão na glória. É verdade. Quem entra aqui e vê esse templo grandioso, né? Essa estrutura enorme que hoje se encontra aqui nesse lugar, não imagina, né, o quão duro foi chegar até onde nós chegamos, né? Quem cultuou a Deus junto conosco, lá naquele templozinho lá, que nem era daquele tamanho, era metade daquilo, depois foi crescendo. Aí, quando veio o pastor Alessandro e o pastor Diego, tivemos que colocar um toldo lá na frente para aumentar, porque não cabia mais pessoas. Alguns saíram, alguns foram embora. Eu me lembro que o pastor Alessandro falou para mim, olha, essas pessoas vão se arrepender tanto, depois que vê o crescimento que isso aqui vai acontecer aqui. Grandes coisas o Senhor fez nesse lugar. Né? Quem vê como era, e hoje a gente contemplar tudo isso aqui, lembrar dos cultos no varandão, né? Na época de chuva, tira banco, coloca banco. Vai chover, não vai chover, como é que vai ficar? E a gente ali na luta, na batalha, fazendo de tudo para agradar a Deus, e com certeza, né, nós fizemos aquilo que era possível, né? Através das nossas forças, com Deus na frente. O nosso pastor teve um convite de fora e foi embora, e nós ficamos alguns meses, né, sem pastor, numa vida difícil, cultos com pouca gente, mas muita oração, muitas irmãs, né, de oração que nós tínhamos aqui. Vencemos a batalha. Deus nos enviou 2 anjos deles, que foi o pastor Alessandro e o pastor Diego, né, que vieram junto. Eu me lembro como se fosse hoje, nós em processo de escolher um pastor, né? E eu me lembro que o pastor Alessandro veio pregar no aniversário da igreja alguns meses antes, né, do pastor Rony Saulo avisar que ia sair. E na minha mente na hora veio, não, temos que convidar aquele pastor. A palavra dele foi muito boa, muito impactante. Eu me lembro até hoje qual foi a mensagem. Ele pregou naquele texto de Marta e Maria, né? O tema da mensagem era o que é importante e o que é urgente. Isso parece que ele falou ontem e está no meu coração até hoje. Então nós decidimos fazer o convite, e eu me lembro como se fosse hoje. Ele falou assim, eu não quero nem saber quanto que vocês vão me pagar, mas para mim vir para cá eu tenho que trazer um amigo junto comigo. Então nós ouvimos pela primeira vez o nome do pastor Alessandro. Olha, um jovem pastor, e foi falado muito a respeito dele, e aí nós convidamos esse pastor para vir pregar aqui. E quando ele veio, foi amor à primeira vista. A gente tinha vontade de segurar ele conosco para que nem saísse daqui no dia que ele pregou. Então, fizemos a proposta tímida para ele, né? O que a gente podia oferecer, que nós gostaríamos que ele viesse. E ele, muito tranquilo, falou que estava à disposição, mas que ele tinha um pedido a fazer. Que ele gostaria de vir, mas trazer consigo um amigo, um seu filho na fé, que é o pastor Diego. Então, o pastor Alessandro Soalheiros, e a proposta era essa, a proposta dele. Irmãos, eu venho, mas eu gostaria de trazer, esse é o desejo do meu coração, meu amigo e meu filho na fé, o pastor Diego. Em 2007, eu pastoreava a Igreja Batista Boas Novas, e em outubro desse ano de 2007, eu fui convidado pela Igreja Batista Coronel Antonino para poder pregar no 12º aniversário da igreja, mas sem nenhuma pretensão de ser pastor da igreja ou de sair de onde eu estava. Eu nem sabia, na verdade, que alguns meses depois a igreja ia passar por um processo de sucessão pastoral. Então eu vim só para atender mesmo o convite de um amigo, né, do pastor Rony Saulo. Preguei, eu acho que sábado e domingo, 2 dias, e de festividades aqui na igreja, na igrejinha ali no fundo, né?
Voltei para minha igreja, normal, o ano terminou, quando foi mais ou menos no final do ano de 2007, em dezembro de 2007, o pastor Rony Saulo começou a falar comigo sobre essa questão dele estar indo atender outra demanda da vida dele, trabalhar como capelão na aeronáutica e tal, e me sondando, né, a possibilidade de vir para cá, perguntou quanto que era a Igreja Batista Boas Novas, que era a igreja onde eu pastoreava, quanto que era o meu pagamento lá, quanto que eu recebia e tal, né? E aí ele ficou temeroso porque a igreja tinha muito pouca força financeira e a proposta que a igreja podia me fazer na época era basicamente assim, eu não vou lembrar exatamente, mas acredito que pelo menos assim uns R$2.000 a menos do que eu ganhava, né? O que para mim era significativo, porque eu já tinha 2 filhos, né? A Sofia de 4 anos e o Davi de alguns meses, né? Então, para mim foi uma coisa meio desafiadora, assim, mas sem intenção, fui orar, fui pensar sobre isso, estava bem na onde eu estava também, não recebi o convite ali, mas fiquei ali amadurecendo a ideia, né? E aí eu fui conversar com o pastor Diego sobre, que era uma coisa que a gente já falava já há alguns anos, já sobre desenvolver um ministério junto, né, de poder pastorear junto, uma igreja. Fui um dia lá na casa dele tomar um tereré, algo assim, bem informal, e falei para ele que tinha sido convidado pela Igreja Batista Coronel Antonino, e que era uma igreja pequena, uma igreja, né, bem pequena e tudo mais, né? O que ele achava, e se achava que de repente dava para a gente poder ir para lá, né? E aí ele ficou animado também, aceitou. E aí ia ser uma situação agora de complicada, porque a igreja né? A igreja ia conseguir me pagar, mas menos do que eu recebia lá, né? Então, como é que eu ia fazer para ele poder vir? Porque ele pastoreava lá uma antiga igreja que eu pastoreava, tinha lá o ganho dele, né, e tal. E aí a igreja aqui do Coronel Antonino me convidou novamente para poder falar, oficializar a proposta de vinda para cá. Eu lembro que nessa reunião estava eu, a irmã Luciana Manhães, né, que já está na glória, a irmã Eunice, que já está na glória também, a irmã Catarina Maciel, que também já está na glória, a irmã Sônia, que está conosco aqui ainda, né, a irmã Sônia Maciel. Eu acredito que o Humberto, que na época não era pastor ainda, mas já era tesoureiro da igreja, e eu acho que a irmã Hilda, só esses irmãos de idade, né? Colocaram, eu fiz uma contraproposta para eles, falei que aceitava a proposta deles, que daí eu ia tirar um salário dos salários que a igreja me ofereceu, eu ia tirar um salário para poder passar para o pastor Diego, e se a igreja poderia votar mais um salário para ele, né? Então eu ia tirar um salário daquele montante que a igreja me ofereceu para pastorear aqui, ia diminuir um salário para passar para ele, e se a igreja poderia votar um salário para ele, para poder ajudar, né? Para ele poder vir para cá. E aí, assim, a igreja nem conhecia ele, né? A igreja não conhecia, a igreja foi confiando na minha palavra mesmo. E aí nós organizamos um domingo, para ele poder vir pregar aqui na igreja. Ele veio um domingo pregar, foi onde ele conheceu a igreja o conheceu e tal. E aí teve a assembleia e a igreja votou com unanimidade essa contraproposta, né, de eu estar entrando com aquilo que a igreja me ofereceu, menos um, e votar mais um para ele poder vir comigo. E assim nós viemos para cá em março de 2008, em abril foi a posse, mas em março de 2008 nós chegamos aqui, portanto em março agora fará 18 anos, né, que nós estamos aqui na igreja. Na hora que o pastor falou comigo, na hora que vamos para lá para Coronel Antonino, eu recebi um convite, você aceitaria trabalhar comigo lá e não sei o que, eu falei, vamos. Aí a gente... Era tarde da noite já, a gente estava conversando, tomando tereré, e a gente veio na frente da igreja, né? Na hora que parou o carro na frente da igreja, devia ser umas 11 horas, 10 horas da noite, 11 horas da noite, isso aí não tinha nada, né? Tinha um terrenão. Escuridão total. Escuridão total, e tinha uma plaquinha muito caprichosa que a irmã Sônia fez, se eu não me engano, né? Mas era uma plaquinha de fé, assim, escrita assim,
Era o Jaime, o esposo da Eunice, que mandou fazer. Tinha uma plaquinha assim, fazendo com vento, assim, uma plaquinha de ferro, né? E aí a gente falou, vai ser um desafio, hein? Vai ser um desafio. E eu acredito que todo mundo entrou com um passo de fé, né? A igreja deu um passo de fé também, porque agir por fé também em chamar dois e fazer um compromisso de mais um salário. Então, quer dizer, teve que agir por fé. O pastor agiu por fé também, de acreditar no trabalho, de visualizar o local, e eu também, né, deixei lá onde estava, acreditando na parceria, tudo, que o pastor já é meu pai na fé, né, foi a pessoa que pregou para mim, então, desde os meus 17 anos, então, já vinha sendo mentoreado por ele, e a gente tinha vontade de trabalhar junto, né, e eu também dei um passo de fé também, que depois eu sabia que vinha para uma igreja grande, eu tinha que abandonar também a advocacia, né, na época eu era advogado, então eu sabia que ia implicar, não ia dar conta de cuidar de prazo e todas essas coisas estando no consultório. Então eu creio que foi um passo de fé de todos, inclusive o primeiro mês de nosso aqui na igreja, que a gente veio antes até do que era para a gente começar um mês depois, mas a gente veio um mês antes e a gente pregou só sobre fé. Eu lembro muito disso, a gente pregou só sobre fé e eu acho que foi muito propício para o momento que a igreja estava vivendo essas pregações sobre a fé, né? A fé, ela não vai pela razão e tudo aquilo, e a gente realmente viveu esse momento de fé nas nossas vidas. E a partir daí a igreja começou a se desenvolver, né? Rápido, inclusive. Não imaginava que ia ser tão rápido assim. Quando a gente chegou, nós chegamos aqui, a igreja tinha em torno de 60 membros, mais ou menos, 50, 60 membros. E no culto de quarta-feira era uma participação de 5 pessoas, 6 pessoas no culto de quarta-feira. Mas não demorou para isso ir tomando um corpo, e as pessoas, sabe, indo convidando outras e vindo gente de tudo quanto é parte. Aí a igreja, o templo antigo encheu, não havia mais espaço no templo antigo. Aí o pastor Humberto deu uma ideia de colocar um toldo na porta do templo. Esse toldo encheu, a gente colocava cadeira no toldo ali, o toldo encheu. E aí começou um tempo de agonia, porque o toldo enchia, a igreja enchia, ficava a gente na janela por lá de fora, aquelas janelas ali. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu sofrendo com aquilo ali, vendo aquele povo, como é que eu tenho que abrigar esse povo aqui? E aí o irmão Cláudio Maluf veio para a igreja, que acrescentou demais, né? Nossa, me salvou muitas vezes. O Cláudio Maluf chegou e ele sempre tem umas ideias assim, que dá certo, né? Umas ideias diferentes. E eu lembro que a gente colocou ele fez um esquema lá, a gente colocou uma televisão de 29 polegadas na varanda, e o pessoal que chegava depois, que não tinha espaço no toldo, não tinha espaço dentro do culto, nem na janela, ficava sentado na varanda, assistindo o culto de uma televisão de 29 polegadas. No inverno, meu Deus, eu morria de dó do povo ali, porque o povo ali naquele negócio, e a igreja não tinha batistério. Falei, gente, como é que a igreja vai crescer sem batistério? Não tem lugar para batizar. A gente demos um jeito de construir um batistério. E aí eu lembro que nesse dia, né, a gente fez um batismo, inclusive o irmão Cláudio Maluf batizou nesse dia, e ele fez uma promessa lá dentro do batistério. No dia do meu batismo eu falei, daqui 1 ano nós vamos estar dentro do nosso templo. E deu certinho, 1 ano nós fizemos, dia 25 de abril de 2010, nós fizemos o primeiro culto aqui. Mas antes disso, antes da gente estar nesse templo novo, a coisa tomou um volume tão grande de gente que a gente começou a fazer o culto na varanda. Aí todo domingo era aquela agonia, né? Porque a gente não sabia se ia chover, sabe? E montava, se não montava e tal, e às vezes montava, tinha que tirar. Muita gente ajudou nesse processo, o Dinei, o Danilo, e muitos montavam aí toda a estrutura à tarde, né? Na quarta o culto era lá dentro e no domingo o culto era aqui fora. E aí quando foi em setembro de 2010, a convenção entrou em contato com a gente, fez uma matéria, né? Surpreendida com o crescimento da igreja, porque a Coronel Antonino era sempre uma igreja pequena, nunca foi assim, sempre foi meio desacreditada, não sei porquê, nunca foi muito valorizada. E aí a convenção fez uma matéria
E o título era Igreja Batista Coronel, cresce 200% em 2 anos, né? E veio ver qual que era, o que a gente fazia, por que a igreja desenvolveu assim rápido, e aí tem essa matéria, inclusive se alguém acessar o site, vai ter uma entrevista comigo lá, acho que o pastor Diego estava junto, em 2010, falando sobre, né, o que a gente fez naqueles 2 anos aqui, né? E aí, enfim, começou a empreitada de querer construir um templo novo. Eu lembro até hoje que, né, o irmão Cláudio encabeçou, isso aí foi fundamental nessa etapa. O Espírito Santo falou, é por aqui, o caminho é esse, vamos tocar o bagulho é o seguinte. Agora é o seguinte, na minha opinião, se eu entrei num negócio para fazer, para somar, para contribuir, tem que ser de corpo e alma, tem que fazer e vamos fazer. E foi o que eu fiz. O irmão Cláudio me ajudou demais, foi fundamental assim mesmo, porque ele puxou o negócio. Eu sei que no depoimento dele ele falou que ele vestiu a camisa, se ele veio, ele tinha que vestir a camisa e dar o melhor, e é verdade mesmo, ele vestiu a camisa mesmo, ele encabeçou, ele foi com vontade, ele, sabe, viveu aquilo ali mesmo, e oxalá, né, se todo mundo tivesse o mesmo entusiasmo, né, e mantivesse esse entusiasmo sempre. E ajudou demais, e a gente fomos lá dar um passo de fé para comprar o galpão. Lembro até hoje da gente assinando ali, ele, eu acho que você estava lá para Campinas naquela época, lá com a questão do João Lucas, e ele, o irmão José Garcia, que já está na glória também, o Geraldo e o Humberto, que não era pastor ainda, e aí minha mão tremia para poder assinar aquele negócio, aquele contrato lá, porque medo de não ter dinheiro para poder pagar, né? Porque a igreja... E aí eu fiquei um período sozinho, porque ele foi lá para Campinas, lá para a situação da saúde do filho, mas graças a Deus que nunca faltou recurso, né? A gente construiu aqui. Eu lembro até hoje que o dia que a gente entrou aqui estava no contrapiso ainda, né? Não tinha aumentado essa parte aqui ainda. A irmã Catarina Maciel entrou comigo aqui, que já está, né, que eu falei que já está na glória, já ela entrou comigo assim, olhou assim e falou, pastor, mas que exagero de igreja, que tamanho de igreja é esse, que não sei o que, para que isso tudo e tal. E pouco tempo depois esse espaço estava lotado, esse espaço estava lotado, né? E aí agora a gente já ampliou, temos 2 cultos, né, o culto das 9 da manhã, que é super cheio, né, e o culto das 18 horas, que tem um bom público também. E aí, ao longo desses 18 anos, muitas coisas aconteceram, né? Eu até lembrei esses dias que me mandaram um jornal, um recorte de um jornal. Eu não lembro em que ano que foi isso, foi 2012 ou 13, uma época que teve um surto de H1N1. Nós mandamos fazer uma vacina e a gente vacinou o povo aqui. E aí tem um recorte lá, a igreja tal, é pioneira em vacinação. E acabou o culto, a gente pingava aquela gotinha na boca de todo mundo ali, o pessoal ajudava, né? E aí veio também aquela campanha dos 21 dias de reclamação, que também nós fizemos 2 vezes aqui, as 2 vezes foi para a mídia, para a televisão, e tornou a igreja bem conhecida. Há cerca de 13 anos, quando aqui cheguei, fui muito bem recebido e logo passei a entender o significado do slogan, um lugar para todos. Aqui desenvolvemos um trabalho para o Senhor. Todos os pastores que aqui pregam são pastores comprometidos com a verdade. Nós chegamos aqui em julho de 2009. O que me chamou muito assim, a atenção foi a unidade da igreja. Era uma igreja pequena, era ali no fundo, né? A igrejinha ali na antiga, não era esse templo bonito que está aqui. E quando nós chegamos ali, era interessante que ele ficava lotado. E nós começamos a frequentar e, né, com o tempo, o pastor Alessandro pediu para a gente, né, congregar com eles aqui, estar com eles aqui, ajudando no trabalho. E nós começamos a trabalhar também na área da visitação, na escola bíblica dominical, dando aula aqui, bem no começo, bem pequenininha. Mas assim, Deus foi grande, foi operando assim, coisas maravilhosas. Eu lembro também, quando fizeram esse galpão aqui, ela estava só coberto por cima, deu uma chuva muito grande, molhou toda, que não tinha o piso ainda, estava só na terra. Lembro do irmão Geraldo, os anciãos da igreja, né, limpando, batendo aqui,
né, trabalhando, todos felizes, né, que estava construindo algo para o Senhor. E aí a gente participou de toda essa etapa, para nós foi muito importante. Eu lembro uma vez que o pastor Alessandro falou comigo, ele falou, olha, você tem que congregar numa igreja e criar raiz, e essa raiz tem que permanecer, criar uma história. Aquilo me chamou muita atenção. Esta igreja é uma igreja acolhedora, é uma igreja onde a palavra de Deus é ministrada com verdade, com simplicidade, é uma igreja que abraça realmente as pessoas que estão chegando, né? E a gente também se coloca à disposição para fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Cheguei aqui em 2011, em março de 2011, e em julho desse mesmo ano, a minha família veio para cá. Recebi um convite do pastor Alessandro, né? Ele me ligou na casa dos meus pais, quando eu estava hospedado lá, vim, preguei numa quarta-feira. No domingo ele me convidou novamente para estar aqui, preguei. Passado esse tempo, em julho, quando a minha família veio para cá, nós recebemos a visita do pastor Alessandro e recebemos o convite para estarmos congregando aqui na IBCA. Passado algum tempo, eu comecei a trabalhar com juniores, com adolescentes, e hoje eu me sinto muito feliz de ver muitos desses juniores e adolescentes que estiveram comigo, hoje são líderes, eu fico assim, muito feliz mesmo. E hoje eu trabalho com os Embaixadores do Rei, que é um grupo de meninos. Então, a minha trajetória aqui nesses 14 anos é uma trajetória de crescimento, de aprendizado, de restauração, porque aqui foi um lugar onde Deus restaurou a minha vida, Deus restaurou o meu coração, Deus restaurou o meu ministério. Então, é motivo de festa para mim, quanto para a igreja. Então, eu agradeço muito a igreja, agradeço muito a liderança do pastor Alessandro, agradeço os demais pastores e a igreja por ter nos recebido, sem nos conhecer, sem nos perguntar nada. Nós fomos recebidos de braços abertos. Então, nós chegamos aqui em 2015, na Igreja Batista, e a gente gostou muito do trabalho com o Ministério Infantil. A gente sabia que a Igreja Batista tem uma linha muito forte com o ensino, e perceber que aqui tinha esse cuidado, mantinha essa tradição com o cuidado com as crianças, com aula para cada idade separado. Então a gente pensou aqui que a gente vai ficar porque vamos cuidar bem dos nossos filhos. A gente acabou substituindo o pastor Diego no cuidado com as crianças no Ministério Infantil, justamente o que nos atraiu, e a gente então podia colaborar com essa área na igreja. Depois eu comecei também a aula com discipulado e foi muito legal de ter essa classe para batismo, e a gente está aqui indo para 11 anos. Muito felizes porque a igreja realmente continua com a mesma visão de trabalho, de aula, de estudo, de ensino, que foi sempre tradição da Igreja Batista. E com muita alegria que estamos aqui, cheguei há pouco tempo, mas o pastor Alessandro eu conheço há muitos anos, ele foi meu aluno no seminário, foi ordenado na minha igreja Monte Sinai, trabalhou também na nossa congregação lá. Quanto aqui eu conheço esse trabalho desde quando era missão, preguei várias vezes aqui, todo esse tempo, estava meio parado. Aí o pastor Alessandro ficou sabendo e me fez um convite para vir para cá. E nessa vinda para cá, aí ele começou a me pressionar para eu tomar decisão rápida. Eu falei, não, eu tenho que consultar a Deus para ter uma confirmação de Deus se sim ou não. Eu não posso ir simplesmente por ir. E no domingo aqui pela manhã, a irmã Cida chegou e me convidou para trabalhar com melhor idade aí, né? E eu tomei aquela decisão, eu falei sim. E ali, quando eu falei sim, entendi que foi Deus que realmente autorizou, né? E eu sinto, a minha família também, aqueles que estão aqui estão felizes também, né, de participar aqui da igreja, também com o apoio do pastor Alessandro, né, e dos demais pastores, mas é uma igreja que tem muito ainda para crescer, muita coisa para fazer, e eu espero continuar ajudando nesse trabalho da igreja. Eu estive aqui, eu estou aqui com o meu coração. Eu dou graças a Deus
pelas misericórdias do Senhor, que até aqui o Senhor tem feito maravilha. Muito obrigado, IBCA. Eu sou feliz de estar aqui, amo a igreja, amo os irmãos, os pastores, graças a Deus. E muito gratos a Deus por tudo. Deus abençoe, parabéns à Igreja Batista em Coronel Tonino e que venham muitos anos ainda pela frente, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar ricamente essa igreja e que ela continue crescendo e prosperando para o reino do Senhor. Com a IBCA, os meus parabéns. E assim a Igreja Batista Coronel Antonino continua e continuará sendo um lugar para todos. Aproximadamente 20 anos e 6 meses, eu e a minha esposa tivemos um encontro com a irmã Luciana Manhães. Aí ela nos perguntou se nós estávamos congregando em alguma igreja. Aí eu falei para ela, não, eu estou afastado, só visitando uma igreja. Aí ela me convidou para vir conhecer a IBCA, onde estamos até hoje. Eu e a minha família estamos aqui até hoje. E também ela disse, temos uma bateria, não temos um baterista. E eu ainda falei para ela, é para já. Nós viemos para cá e já assumi o posto de baterista, primeiro baterista da igreja, onde eu fiz parte do louvor juntamente com o irmão Binho, que é deficiente também, e estamos aqui até hoje, com a graça de Deus. Assim eu espero ficar até quando Jesus nos recolher. O carinho que nós fomos recebidos, a nossa família, os irmãos, né, a atenção que dá para nós, que nos recebeu de braços abertos, e sempre me senti bem aqui. Sempre vou estar aqui, em nome de Jesus. Aqui nós somos cuidados, somos abençoados, né? Aqui eu perdi meu marido partiu para o Senhor. Não faltou carinho, não faltou a presença dos irmãos orando ali por mim, acompanhando. Cada dia eu sinto assim o amor, a consideração que os irmãos têm para comigo, para com a minha família. Então, irmãos, é só gratidão a Deus pela vida da nossa igreja, tá? Tenho maior alegria, prazer mesmo em participar dessa igreja. Nós chegamos aqui há 17 anos atrás, em 2008. A igrejinha lá no fundo, né? Aqui. O portãozinho de madeira estreito, lá não tinha muro, era uma cerca, né? Na época, a irmã Rita, ela tinha o costume de trazer um chá da casa dela, né? Uma garrafa térmica bem grande. Depois do culto, ela servia aquele chá. E aquele me marcou tanto, rapaz. Aquele chazinho, todo mundo tomava o chá dela e depois do culto à noite era uma delícia, né? Fomos bem recebidos. Graças a Deus, até hoje estamos aqui, firmes no Senhor. Então, exatamente este mês de outubro, eu completo 27 anos na IBCA. E o que mais me impactou é a receptividade, né? Desde quando eu cheguei, o carinho dos irmãos e o crescimento espiritual que ensina a palavra e que isso tem uma profundidade muito grande e a comunhão entre os irmãos. Chegamos aqui em 93 e dessa data que começamos aqui, sempre aqui e nunca pensamos de sair daqui. Mas aqui nós foi bem acolhidos. Eu tenho o pastor Alessandro como meu pastor. Ele, espiritualmente falando, ele parece ser meu filho, né? Porque para mim ele é um menino na minha presença. E ele é uma pessoa que nos orienta, ensina. Ele sabe acolher as pessoas. Ele sabe educar, por exemplo, na palavra.
que aqui é falado o que a Bíblia diz. Aqui a igreja BCA representa muito para mim. E aqui minha vida espiritual cresceu muito. Ela acolhe as pessoas, né? Vem palavra para encher o nosso coração, tanto de exortação como de conselho, né? E para que nós possamos assim sentir bem na presença de Deus. O que a IBCA significa para mim? Ela significa muito. Eu trabalhei, eu congreguei, as minhas filhas foram para aí pequenas, já saíram todas adultas quando casou. E foi muito bom congregar aí. Eu tenho muitas saudades. Eu tenho gratidão pela igreja, pela vida dos pastores, dos irmãos que sempre acrescentam na nossa vida. E eu considero aí uma igreja como poucas. Acolhedora, que prega a palavra e pastores que cuidam. Isso é muito importante, irmãos. Eu assisto o culto, quando eu vejo as apresentações, o trabalho, o espaço, era tudo tão diferente. E nós orávamos tanto para Deus acrescentar pessoas para nos ajudar. E graças a Deus, Deus ouviu as nossas orações. Que Deus abençoe grandemente vocês, viu? Não tem como não se emocionar. Um beijo grande para os pastores, para todos eles, para os irmãos queridos. Deus continue abençoando vocês. Beijo. Quando eu comecei a vir na IBCA, eu fui convidada pela irmã Elza, que foi uma bênção na minha vida, é uma bênção na minha vida. Quando eu vim, era o pastor Alessandro. Aí eu cheguei na casa da irmã Elza, que ela cuidava do meu filho, né? Falei, irmã Elza, quando que aquele pastor legal vai vir de novo? Ela falou assim, eles vão ser pastor agora lá da igreja. Ele e o pastor Diego. Falei, não acredito. Aí eu comecei a vir, não parei mais. Aí foi aonde eu aprendi a amar a IBCA. E a IBCA representa para mim, gente, amor, família, oração. A gente aqui é sempre unido, sempre junto. Então, quando eu falo da IBCA, para mim, ela é família. Ela abraça a gente. E assim, os irmãos, os antigos irmãos, os irmãos atuais, os pastores são bênção. O que você está precisando, eles estão sempre ali te abraçando, te apoiando. A IBCA, para mim, é tudo. É a maravilha estar aqui. Eu sou a irmã Lídia. A maioria do pessoal aqui me conhece como mãe do Marcão, mas eu estou aqui desde 95. Aqui é uma igreja acolhedora, então é uma bênção. A minha família é muito abençoada aqui nessa igreja. Para mim, a Igreja Batista em Coronel Tunino representa tudo, principalmente maturidade cristã, porque aqui eu pude crer, pude adquirir maturidade. Aqui eu pude ver minha esposa crescer, meu filho crescer, minha nora, meus netos. Então, são para mim é minha casa, é a segunda casa. Para mim, a igreja é a segunda casa. É uma igreja poderosa de oração, de intercessão. É onde nossas raízes estão plantadas. Nós como família, nossa geração, hoje nossos netos integradas, interagindo aqui na igreja. Então, olha, esse é um lugar para todos, onde a gente se sente bem, feliz. E estamos aqui para, assim, cada vez mais, né, estar reunidos em unidade, porque a união faz a força, e eu amo muito esse lugar. E aqui fui devagar, eu fui entrosando com as irmãs, fui aprendendo o que era o Evangelho. Fiz amizade, por exemplo, com pessoas muito boas, como eu não tem como esquecer da irmã Luciana, irmã Eunistiné, irmã Hilda. Parabéns pelas irmãs, todos aqueles que estão ali firmes, né, ali na rocha. A gente vai aprendendo cada dia, porque eu acho que a gente nunca sabe tudo, nunca é demais. Bom, para mim a IBCA representa a família, foi aqui que eu cresci, nós crescemos. Passei grande parte da minha infância, adolescência e conheci o Renato, nós casamos. Tivemos a Clara também e nosso desejo é que ela também viva grandes momentos aqui. A Igreja Batista Coronel Antonino é um lugar para todos, mas para nossa família em especial, representa a palavra, o ensino e, acima de tudo, a verdadeira comunhão entre os irmãos. E para você? Tem escolinha de Jesus, alegria e muita diversão.
tem músicas e muitos louvores a Deus. Eu gosto dos ministérios, em especial a SHD, a Sociedade dos Homens de Deus. E isso faz com que a IBCA seja um lugar de esperança, onde você se alimenta e fortalece na palavra de Deus. E uma coisa que eu quero encerrar minha fala assim, dizendo que para mim era uma promessa, né? O pastor Rony Saulo sempre foi uma pessoa muito fundamentado na sã doutrina, como eu também. E eu vim para cá com um compromisso, né, de nunca, né, permitir que essa igreja descambasse, sabe, para heresia, para modelos e modas que vêm na igreja, e que vai e que vem. Então, nós temos uma identidade aqui, sempre vamos manter essa identidade, né? Nós somos uma igreja batista da Convenção Batista Brasileira, uma igreja histórica, que temos uma preocupação com a sã doutrina e que nós nunca vamos abrir a igreja para nenhum modismo, para nenhuma, sabe, para algo que não tenha fundamento na palavra. Pelo contrário, né? Nós vamos sempre ser crentes bereanos, que estamos alicerçados na palavra, com esse compromisso de manter a nossa identidade, ainda que algumas igrejas que pertencem à convenção não façam, mas nós levamos isso muito a sério. E nesse altar aqui, como ali também, né, há 30 anos, essa igreja nunca se enveredou por nenhum caminho de modismo, de heresia, de nada. E eu quero reafirmar esse compromisso com a igreja, né? Se você se preocupa e se você ama uma igreja assim, esse é o seu lugar, né? Aqui é uma igreja que nós vamos manter sempre com essa identidade de uma igreja cristã, histórica, firmada na palavra, sem nenhum tipo de modelo de moda, de heresia, nenhuma ligação com neopentecostalismo e outras coisas que por aí a gente ouve. O nosso compromisso é com a sã doutrina, é com a palavra, e assim nós caminhamos aqui e assim nós vamos continuar caminhando aqui. Eu quero agradecer à igreja que sempre esteve ao meu lado durante esses 18 anos, por ter acreditado, pelos amigos. Hoje aqui a igreja é a minha casa, eu me sinto em casa. As pessoas dessa igreja são minha família, que eu amo de verdade, e quero parabenizar a todos os líderes, agradecer, né, a todos os líderes que estiveram conosco, estão conosco até hoje, que ninguém faz nada sozinho. Então todos eles são extremamente importantes, não dá para poder citar o nome de todos aqui, porque, né, não teria fim o vídeo, mas eu quero agradecer a todos os líderes de ministérios, os voluntários, os pastores e todas as pessoas que vieram, que estão conosco, que foram agregados durante esse ano e que estão do nosso lado e que estão junto com a gente, orando, apoiando a igreja. Muito obrigado, que Deus abençoe, que Deus possa recompensar cada um pelo esforço e que a gente possa continuar vestindo a camisa, né? Que se em 18 anos isso aconteceu, daqui a 18, 20 anos a igreja pode estar também num novo patamar, numa nova realidade, e isso só depende de nós, né? Então, muito obrigado, Deus abençoe e parabéns a toda a igreja. Celebramos aí 30 anos, né, de existência da igreja, é motivo de louvor, é motivo de glorificar a Deus. Sabemos que hoje a igreja existir não é fácil, são muitas as artimanhas, são muitas coisas que vêm para destruir a igreja. Então 30 anos de igreja, 30 anos de existência é o motivo da gente se alegrar por tudo que tem sido feito, por toda a obra que a igreja tem feito, por cada pessoa que tem passado e tem sido abençoado, por cada palavra que ouviram e foram transformados. Então é motivo de gratidão, 30 anos é motivo de gratidão, né? E eu também reitero aí a minha gratidão a todo o apoio que tenho recebido da igreja. Nos momentos mais difíceis a igreja me apoiou muito, né? Sou extremamente grato. Tive momentos muito difíceis em relação a lutas mesmo na área da saúde, e a igreja esteve comigo. Então
eu agradeço, não esqueço desses momentos, né? E não só esse, mas também em todos os momentos que esteve lá ao lado. Muitos líderes, né, estiveram ao meu lado. Eu trabalho muito com a liderança na juventude e demais. Então, muita gente, muitos líderes foram formados e estiveram comigo trabalhando e às vezes se dedicando tempo, dedicando dinheiro à causa, aos retiros, às programações, né, que foram muitas. Então eu quero agradecer cada líder, cada pessoa que ora. Tem muita gente que ora pela gente, né, que passa por mim e fala: pastor, eu oro por você. E é isso também realmente que nos mantém em pé, que faz com que a gente prossiga. Então quero agradecer a oração de cada um da igreja, de cada um que ora por mim, que ora pela minha família, que ora pelo ministério. Muito obrigado, continuem orando e assim a gente celebra os 30 anos da igreja. 30 anos se passaram, mas esta não é uma história que termina aqui. O que começou com um pequeno grupo de fé, hoje é uma família inteira que segue caminhando, confiando inabalavelmente nas promessas de Deus. Nosso compromisso se renova a cada dia. Continuar sendo um lugar onde a palavra é pregada com fidelidade e onde o amor é colocado em ação. Que o mesmo Deus que nos sustentou até aqui continue guiando os nossos passos, renovando a nossa esperança e fortalecendo a nossa missão. Que cada visitante que vier depois de nós encontre aqui o mesmo amor, a mesma fé e o mesmo compromisso com a palavra. Igreja Batista em Coronel Antonino. Um lugar para todos.